Doutor Enio, a primeira pergunta que eu imagino que seja assim, para que a sociedade no todo tenha conhecimento, né? Muitas pessoas já o conhecem, também com esse trabalho à frente da PAI, mas como que surgiu a PAI na sua vida? Como é que aconteceu esse momento a PAI, né? Agora, É, mais um desafio. Como que aconteceu esse momento da PAI na sua vida e como que você aceitou, né, fazer frente desse trabalho, que a gente sabe que é um grande desafio? eu me transferi para Muriaé a convite do Hospital do Câncer, né? Porque sou um cirurgião oncológico. Em 2015, meu primogênito tinha 2 anos de idade e a gente teve o diagnóstico dele do transtorno do espectro autista. Então, nosso primeiro filho, a gente ali começando, né? Pais de primeira viagem, então, marinheiros de primeira viagem, então foi muito difícil, porque também estávamos no início da nossa chegada aqui na cidade, é, e a gente encontrou muitas barreiras, né, no tratamento, com os profissionais. Então, mesmo eu com capacidade social boa, financeira, né, e eu e a minha esposa ali com a família bem unida, a gente enfrentou muita dificuldade, né? Então a gente decidiu que se nós com essa situação toda favorável tínhamos aquela dificuldade enorme, como que aquelas pessoas que a gente via mais desprovidas socialmente estavam lidando com a questão do autismo? Então começamos a ajudar uma recém-montada associação Mulher dos Autistas, que é a AMA, né? Aí a gente foi convidado então a assumir ali a presidência, o início ali dos trabalhos, porque houve uma paralisação dos trabalhos e a gente ficou incomodado que o trabalho estava indo bem e foi interrompido. Então a gente chamou os amigos, né? Muitos advogados, economistas, contadores, para fazer essas dedicações voluntárias na associação da AMA, quando a gente também teve umas interseções com a APAI e acabou que as pessoas que estavam ali vendo uma situação na APAI muito difícil e vendo que a gente estava trabalhando muito bem na AMA, surgiu o convite de que a gente então passasse para fazer a presidência da APAI. Nessa ocasião, então, o senhor assumiu a presidência da PAI, não pelo sistema de eleição, foi a convite. Isso. A entidade ela é fundada aqui em Muriaé em 1975. Então, nesses 45 anos, 46, 47 anos aí da entidade, nunca houve eleições. Então, sempre foram convites e as pessoas foram assumindo. Então, a gente também foi nessa mesma, na tradição, né, da entidade. E por força contratual poderia ser presidente das duas, mas humanamente eu não queria dividir isso aí, eu não ia conseguir, né? Dar uma dedicação assim. Então, moralmente, eu decidi ficar na APAI, porque é o centro de tratamento, o local onde os autistas estavam sendo tratados, o único com acesso público, e que a gente não poderia deixar aquele local fechar ou estar numa situação precária, porque a gente via que nossos usuários, nossas famílias, as pessoas que a gente estava trabalhando com autismo ali iam sofrer isso. É claro que uma vez que a gente foi papai, a gente não tomou a bandeira só do autismo, aí a gente teve que ser uma pessoa que trabalha na causa das pessoas com deficiência. Então Em várias frentes, em vários segmentos. E a APAI também foi um desafio de também abraçar não só a causa do transtorno do espectro autista, mas também a causa de pessoas com deficiência como um todo. Ok. E você, Cláudia, você já fazia parte da PAI? Como que foi que você também assumiu esse trabalho aí? Você já fazia o trabalho social? Conta pra gente como que iniciou essa sua participação na PAI. Eu vou começar lá em 1989. Então Quando eu tem assumi muito a mais Casa da tempo, né? Muito tempo, né? De São muitos caminhada anos, né, nessa de área dedicação social. aí para essa social. Aí veio
minha formação como assistente social, que mudou meu olhar, né? Mudou minha postura frente à questão social, que é grave, né? O desalento, a desatenção das políticas públicas, principalmente com a questão da pessoa com deficiência, que a gente estava passando no momento. Doutor Enio, nós nos conhecemos nessa formação de chapa, por interesse de pessoas em comum, né? Me foi apresentado esse seu presidente, essa é a sua vice-presidência. Graças a Deus, a Pai nos deu isso de presente, né? Então eu falo o seguinte, que não é fácil, sabe? É um desafio muito grande, é sempre um desafio, e eu acho que nós dois somos meio atrevidos e gostamos de desafios. Estamos frente a um novo desafio aí. E também, Cláudia, existe um ponto em comum, né? Que você também passou por uma experiência na família, né? De uma criança com necessidade especial. E o doutor Enio também, como ele disse, né? Com o filho. Então, eu acho que as pessoas, as famílias que têm essa condição, que passam, né, por isso aí, que são os maiores conhecedores, né, do que precisam, das deficiências, do que poderia ser melhor, porque vocês sentem na pele, né, o que é essa dificuldade. O Sérgio, eu queria até ressaltar isso, porque em uma reunião que eu tive com a Federação das APAES na segunda-feira de semana passada, a senhora Joanita, ela até falou, sabe, que ela nunca teve na APAE os dirigentes, sabe, com tanta identificação que tem na família uma pessoa com deficiência. Que isso faz toda a diferença, que a APAE de Muriaé estava de parabéns, sabe, porque o olhar nesses últimos anos, mesmo com a pandemia, tornou-se uma APAE mais diferenciada. A gente está sempre consultando a federação, sempre questionando, a gente está sempre inquieta. Essa inquietude, né, é que faz com que que nos impulsiona a acreditar numa melhora dessa política, nas melhores instalações, na qualificação profissional do corpo clínico que está com a gente, na assistência, na educação, né, doutor? Porque é uma necessidade, assim, tanto da criança, né, da pessoa que tem, quanto a família e toda, a Maria né? Antônia nos ensinou muito também. Nós passamos nossos primeiros 100 dias em corredores de UTI, aqui, fora daqui. Nós tivemos contato com várias mães. A Maria Antônia também tinha um diagnóstico de autista, sabe? Além das outras, né, da síndrome rara dela. E aí a gente já começa a conhecer mães, famílias, né? E a gente não consegue sair mais, né, doutora? Eu não passei, a gente ainda está nessa situação e sempre estará, sabe? Mesmo a Maria Antônia não estando nesse plano aqui com a gente, ela sempre estará presente em nossa vida.